Olá pessoal, eu sou o Jason Ferrer, apresentador do canal Além da Fé. Então, muito obrigado mesmo pela sua presença. Eu agradeço a você que vem de todas as partes de cidades do Brasil e do mundo. Muito obrigado mesmo. Agradeço a você pela sua participação e, acima de tudo, por sua preferência a este canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que eu tenho certeza que você do outro lado vai amar. Veja o nosso tema: como a Bíblia deve ser lida. Então, se você gostar desse conteúdo, eu vou pedir a você encarecidamente: inscreva-se, deixa aí um joinha para que o nosso canal possa chegar mais longe, possa chegar em mais lugares. E como uma forma de reconhecimento, compartilhe os nossos vídeos e seja membro do nosso canal. Agora, se você deseja ser um apoiador do nosso canal, você pode inclusive fazer qualquer valor através de um Pix, que isso nos ajuda muito. Fica comigo que eu te conto tudo isso e muito mais logo após a nossa abertura. Além da Fé com Jason Ferrer. Bom, estamos de volta. Eu espero muito que esse tema realmente ajude a você a entender alguns pontos de vista que são muito importantes. Brasil, não são poucos os leitores que pegam a Bíblia, que leem a Bíblia como se ela fosse um manual de fé, um manual de regra, de prática e de comportamento. Essas pessoas, elas professam, elas têm uma fé para professar. Elas ensinam que a Bíblia é sagrada, é a palavra de Deus, é a única e exclusiva revelação escrita de Deus e dada através do Espírito Santo, como se fosse uma escrita para toda a humanidade. Mas se você que está do outro lado, você lê a Bíblia com essa ótica, pensando que ela é uma autoridade divina, ou que possui algum tipo de inspiração divina, ou que a mesma é inerrante, você não está fazendo uma boa leitura da Bíblia. O que você está fazendo é concordando com todo o pensamento do autor. Você está sendo doutrinado por ele, pelo próprio autor da Bíblia, exatamente isso. Você está sendo doutrinado para que você possa defender esses escritos sem saber verdadeiramente a intenção do autor. Qual a intenção? Uma pessoa que lê a Bíblia sob essas perspectivas, ou debaixo dessas perspectivas, ele se torna incapaz de ter um pensamento crítico, ou de desacreditar de algum evento, ou de querer provas factuais e reais. Você pode ver que a maioria das pessoas que leem a Bíblia, elas quase não pedem provas, elas acreditam em tudo, em todos os absurdos que a Bíblia diz que é verdade. Por exemplo, se a Bíblia dissesse que Jonas pulou no mar de aproximadamente 30 metros de profundidade, e que ele pegou uma cachalote pelo rabo, e que ele pegou essa cachalote, rodou 15 vezes, e jogou essa cachalote, quer dizer, um peixe incrivelmente grande e pesado, mas que ele jogou longe. O crente, ele pega esse conteúdo, ele pega essa escrita e ele acredita, sem se dar conta de como que o autor fez isso. Ah, mas isso talvez tenha sido o poder de Deus. Não existe poder de Deus algum aqui. Você sabe que você, quando vai atravessar uma rua, você não olha para ver se vem carros espirituais, você olha para ver se vem carros físicos. Uma coisa não aparece em um lugar do nada, por nada. Ou você colocou lá, ou foi fim de papo. Então, Brasil, há um seríssimo problema para as pessoas crédulas. As pessoas, quando ela lê a Bíblia com a visão de crente, com aquela visão crédula que não pode olhar nem para a direita nem para a esquerda, ela sempre e de todo modo concordará com o seu machismo, concordará com a misoginia na Bíblia. Ela absorverá todos os preconceitos, racismos, será escrava de costumes antigos, terá que observar o sábado dos judeus, fará as mesmas cerimônias, pagará os mesmos tributos, usará as mesmas vestes que a Bíblia manda usar, comerá as mesmas comidas que a Bíblia manda comer, agirá do mesmo jeito, concordará inclusive com os homicídios da Bíblia, com os genocídios, infanticídios, escravidão humana, tortura, violência gratuita e desnecessária, e admitirá com a cara de pau que todos os contos e fábulas, as ficções, as lendas e os mitos, admitirá tudo isso como se fossem reais, como se fosse factuais e completamente visível. É necessário, é urgente, é preciso que o leitor da Bíblia, ele saiba pelo menos ter discernimento para que ele possa separar o que é real e o que é ideal. O mundo real
é o estado atual, é o estado presente. O mundo ideal é o seu estado desejado, no caso, o futuro. Trata, na verdade, com a incerteza. Mas você, do outro lado, pode me perguntar, bom, mas o que seria o crente que acredita nesse tal ideal? É quando o crente, na verdade, ele lê os escritos da Bíblia e acredita no céu. Acredita em pecado, salvação, diabo, anjos, demônios, ressurreição de mortos. Acredita no juízo final, no tribunal celestial. Acredita em encarnação. Acredita em arrebatamento de pessoas nos ares, na volta, inclusive, de um judeu que virá para buscar o seu povo. Acredita nas profecias apocalípticas, no novo céu, na nova terra, em corpos glorificados, em batalha espiritual. Isso, na verdade, é o pensamento ideal. É um pensamento de uma pessoa que lê a Bíblia sem um critério, sem um método. Ela lê como se fosse um livro ideal, realmente um livro espiritual. E não é isso. Diante disso, Brasil, posso afirmar a você com a mais absoluta certeza e sinceridade que somente as pessoas ingênuas, pessoas inocentes acreditam nessas utopias, acreditam nessas fantasias da Bíblia, porque tudo isso é ficção. Mas nós falamos do que é ideal, mas o que é real? Quando nós lemos, inclusive, os escritos e nós retiramos do caminho todas as coisas utópicas, tiramos do caminho as coisas ideais, ficcionais, mitológicas e as escritas que tendem para o ufanismo, então nós temos a Bíblia como ela é, um livro comum, repleto de poesias, histórias, lutas de classe, apenas isso. A Bíblia não deve ser lida, não deve ser interpretada como se fosse um livro espiritual, sobrenatural, divino, sagrado, mas como um livro natural. A Bíblia não é um livro sagrado que veio do céu, Brasil, ou foi escrita por algum homem que mora no céu e esse homem colocou as suas vontades e seus desejos na Bíblia. A Bíblia é somente uma literatura, como qualquer outra literatura, um poema que busca reunir todos os interesses de um povo e ao mesmo tempo exaltá-lo. É só isso. Não devemos, de hipótese alguma, nos aproximarmos da Bíblia como se ela fosse uma revelação, um livro inerrante, iluminado por algum tipo de Deus, uma obra escrita pelo próprio dedo de algum Deus. Mas devemos tratá-la como uma literatura normal, natural. Não devemos, por hipótese alguma e de modo algum, romantizar a Bíblia, Brasil, mas entender o que se passava na cabeça do autor, ou do próprio idealizador daqueles próprios textos, ou do texto que você está lendo. Devemos entender todas as nuances do texto, entender os contextos, as expressões do escritor, os pretextos, a visão do autor, do escritor, entender o seu modo de escrita, a sua religiosidade, o seu objetivo com o texto, a sua responsabilidade, a sua devoção, entender os seus sentimentos, ou para quem ele escreveu, por que ele escreveu, como escreveu, o que foi exagero, o que é verdade, será que ele copiou, não copiou alguma coisa, o que ele vivenciou, o que ele ouviu, quais são as suas influências externas e etc. Tem muita coisa para você do outro lado observar, Brasil. E você do outro lado precisa olhar esse livro como um conjunto de livro escrito por homens. Só isso. O que nós vemos nos escritos bíblicos são narrativas que visam simplesmente a construção da identidade nacional do povo de Israel. É somente isso, Brasil. A construção da identidade nacional do povo de Israel. É notório nós percebermos nos escritos bíblicos um sentimento nacionalista, um sentimento de orgulho, de amor à pátria e ao Deus de Israel. Mas é claro, é óbvio que os escritores não viram, os escritores da Bíblia, eles não viram o mar se abrindo, fogo caindo do céu, anjos matando homens numa batalha em prol de Israel, ou o sol parando, as pragas sendo enviadas para o Egito, ou o machado flutuando, ou mortos ressuscitando. É evidente que eles não viram essas coisas acontecerem. Você compreende? Porque são coisas que realmente as pessoas escrevem para enaltecer um povo ou algum tipo de herói. Então, se eles não viram, por que então, Jason, eles escreveram sobre esse assunto? Veja, esses textos são textos romantizados, são textos
preenchidos de glamour, são enfeitados, acrescentados, textos adulterados e escritos de acordo com o sentimento do autor naquele momento. Trata-se simplesmente e unicamente de um texto ideal. Os escritores bíblicos são escritores fanáticos, é só você olhar. São escritores ultranacionalistas, ufanistas, chauvinistas, pessoas que escreveram com o objetivo único de enaltecer o seu próprio país. Mas tudo isso com o quê? Com ausência de críticas. E quando eu falo para você que eles escreveram com ausência de crítica, é que em nenhum momento eles questionam os milagres. Ou eles dizem, não, isso aí não aconteceu de modo nenhum. Ah, fogo do céu, mentira de Elias. Não tem crítica na Bíblia. Todo mundo concordando com todo mundo. Observe e note algo que eu vou falar para você. Veja, quando você abre a Bíblia de canto a canto, você vê que os autores bíblicos, eles escrevem com entusiasmo excessivo, Brasil. Mas eles escrevem com entusiasmo excessivo pelo que é nacional. É nítido o menosprezo sistemático pelo que é estrangeiro, pelo que é do outro. Eles, os escritores bíblicos, odeiam tudo aquilo que não é de Israel. Povos, línguas, culturas, religião, crenças, os próprios costumes, os deuses, os templos, as imagens de esculturas, os cultos, os livros sagrados, as cerimônias dos religiosos, os conhecimentos dos terceiros e tudo mais. Então, o que nós temos aqui é uma literatura de homens para homens, contando a história do seu próprio povo e enaltecendo esse povo com ações e intervenções sobrenaturais, coisa que você não vê. Os religiosos fazem isso por suas religiões, Brasil. Eles enaltecem determinados líderes, eles atribuem a esses próprios líderes, feitos excepcionais e fantásticos. E isso acontece em todas as religiões e também em partidos políticos. Reparem uma coisa, se você tem hoje uma aula de psicologia ou antropologia, sociologia, você vai cair exatamente dentro do que eu estou acabando de falar para você. Veja, assim como muitos de nós, ou a maioria de nós sabemos que os líderes do Estado Islâmico não são pessoas de Deus. Não são pessoas ungidas e separadas por algum Deus para realizar alguma missão divina. E nós também sabemos que os líderes do povo de Israel, do Israel bíblico, nunca foram profetas, nem tampouco tiveram alguma missão divina. Observe e veja se eu estou errado, veja se realmente não é assim. Os crentes de todas essas religiões, inclusive do islamismo, no judaísmo, no cristianismo, todos esses crentes dessas religiões, eles acreditam que os seus profetas ou que os tais profetas das suas religiões tiveram algum tipo de iluminação, de revelação, de inspiração e privilégios de terem um contato pessoal com o próprio Deus. E por isso, as palavras dessas pessoas são sempre ouvidas e sempre obedecidas e sempre temidas. Mas você já parou do outro lado para pensar? E se isso tudo for mentira? Eu gostaria que você do outro lado lesse a Bíblia com mais maturidade, com mais responsabilidade e ao mesmo tempo com discernimento. É só você observar, todos esses escritos tiveram que passar pelas mãos dos homens. Os escribas israelitas, os escribas árabes, os escribas cristãos, eles exaltaram sobrenaturalmente os seus profetas. Eles escreveram palavras e atos apenas para exaltar o espírito nacionalista e religioso, com o fim, Brasil, de alavancar a soberania de um povo, o povo heróico com brado retumbante. Mas nós sabemos que tais atos nunca foram reais. Não aconteceram nada dessas coisas, apenas propaganda. Mas o que são essas coisas, dizem? São apenas literatura, meu Brasil. São literaturas que exaltam as obras, que exaltam os atos desses personagens, muitas vezes personagens mitológicos. Vem aqui comigo, deixa eu te explicar uma coisa. A maioria dos personagens, e muitos personagens, ações, atos, são coisas que muitas vezes não existiram, são obras que nunca houve. É como, por exemplo, você pegar as obras, os Lusíadas de Luís de Camões.
poema que narra a genealogia de Portugal, as conquistas ultramarinas e, sobretudo, o povo português. É por isso que você, do outro lado, vê os escribas tecendo, escrevendo versículos e mais versículos, exaltando o seu próprio Deus, exaltando a sua nação. Mas, na realidade, Brasil, tudo isso é uma fantasia, uma utopia, uma ficção, um poema, uma propaganda política. Eu tenho certeza que você, do outro lado, por mais que não tenha estudado muita coisa de teologia, você sabe que Adão, Enoque, Noé, Moisés, Josué, o terrível Samuel, Davi, Salomão, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, Zacarias, Malaquias e outros são vultos, são na verdade personagens criados, e outros realmente existiram, mas eles não foram, Brasil, eles nem fizeram nem um pouquito, nem um pouco do que está escrito sobre eles, porque tudo isso não passa de uma literatura de exaltação. Tudo que você vê na Bíblia é somente uma literatura para exaltar um povo. Nada daquelas coisas aconteceram. É só você colocar em teste. Veja, se você tente abrir um mar ao meio, fazer um machado flutuar, pedir fogo do céu, você vai ver que nada dessas coisas vão acontecer, porque é tudo uma narrativa exaltativa. Apenas isso, é o ufanismo, apenas isso, nada mais. Nós precisamos trabalhar a realidade, trabalhar o presente. Por falar em realidade, veja uma coisa. A gente sabe que uma faca, por exemplo, ela não anda sozinha. Ela não mata ninguém se não for usada. Então, por qual motivo nós devemos acreditar que alguém disse que a faca saiu sozinha e matou uma pessoa? Como é que você acredita num negócio desse? Qual delegado em sã consciência vai trabalhar com o idealismo ou trabalhar com a ficção de que a faca saiu sozinha e matou uma pessoa? Não, delegado, eu não tive culpa nenhuma nisso. Foi a própria faca que saiu sozinha. Ninguém acredita nisso. Então por que você acredita na Bíblia? Saiba unicamente de uma coisa. Esta Bíblia aqui, ó, é apenas uma literatura ufanista. Veja aí. É uma Bíblia nacionalista, romântica, uma Bíblia ideal, que trata sobre questões místicas e espirituais. Eu sei que você do outro lado diz, Jason, mas quando eu leio a Bíblia, cara, eu sinto um sossego, uma paz, eu sinto algo tão poderoso, tão lindo, eu choro, eu entro no espírito e aquela coisa toda. As pessoas que leem, por exemplo, aqui também, eu vou pegar para você, as pessoas que leem o Corão também sentem a mesma coisa. Essas pessoas dizem que quando leem o Corão, sabe, o espírito de Alá, o poder de Alá toma conta dessas pessoas, pessoas que eram drogadas, pessoas que viviam na prostituição e tantos outros atos imorais. Elas dizem que o Corão, ou o Alcorão, ou os livros do candomblé, do espiritismo, de tantas outras coisas, libertaram essas pessoas. Veja, muitas pessoas, esse sentimento. Muita gente, por exemplo, chora quando vê novelas, quando vê filmes, quando lê livros. E até pessoas choram quando vê uma propaganda partidária política, mesmo sabendo que tudo isso não passa de ficção e de mentira. Mas tudo bem. Eu quero te mostrar algo muito, muito importante. Eu espero muito que você entenda. Veja bem. Veja o quadro Independência ou Morte, uma pintura, inclusive, que foi realizada pelo paraibano Pedro Américo. Ela foi inaugurada em 1888 em Florença. Ela foi apresentada a Dom Pedro II, que foi filho de Dom Pedro I. Aí você diz, mas o que é que tem a ver agora uma coisa com a outra? Tudo a ver com o que eu estou te falando. É só você prestar atenção que eu vou te falar. Tudo isso, Brasil, todo esse quadro, toda essa estrutura do que você vê, é simplesmente uma visão idealizada do momento do grito. Uma pintura nacionalista que visava e que visa ainda enaltecer um povo ou algum tipo de momento na história. É uma mera propaganda. Brasil, políticos e religiosos dependem de propaganda. O mundo, as artes dependem de propaganda. Tudo depende de propaganda. A Bíblia é somente um livro de propaganda. Essas propagandas têm por objetivo impressionar as pessoas. Elas têm por objetivo vender uma imagem de um líder, de um herói, de um homem de Deus, de uma pessoa que falava com o próprio Deus. Mas nós sabemos que tudo isso é ficção, que tudo isso é fantasia. É produção de imagens patrióticas que foram substituídas por uma visão teatral, imaginada pelo próprio artista. Ele criou um cenário fictício à sua volta, mas o próprio cara não está
estava lá no momento quando tudo isso aconteceu. Pedro Américo não estava lá, mas o que foi que ele fez? Ele criou a imagem, ele pensou, bom, como que deveria ser mais ou menos? Então ele criou uma imagem de um líder guerreiro, alguém que se vestia, que estava vestido com um uniforme militar, com uma farda. E a pintura em si é apenas uma propaganda para legitimar a imagem do imperador. A imagem de Dom Pedro I estava arranhada. Era uma imagem que estava envelhecida. Então Américo teve o quê? Ele teve a missão de melhorar essa imagem de Dom Pedro I, para que as pessoas, os brasileiros se inspirassem na coragem e no patriotismo de Dom Pedro I. Mas você sabe que tudo isso é ficção. O próprio Américo não estava lá, Brasil, no momento quando o Dom Pedro I deu o grito da independência em 7 de setembro de 1822. Mas ele estava lá em 1888, imaginando como teria sido o grito 66 anos atrás. Você entendeu exatamente o que eu quis dizer para você? Você está entendendo a minha lógica, a minha ideia, a minha alusão? É isso. O Pedro Américo estava 66 anos depois do grito da independência. E ele escreveu, ele pintou a respeito desse assunto, imaginando como deveria ser. O quadro refletiu a sua imaginação e ao mesmo tempo refletiu os interesses do próprio governo. E o Pedro Américo foi pago para pintar essa imagem, mesmo não estando lá. Tudo bem que você do outro lado diz assim, poxa, disso, mas o que isso tem a ver com a Bíblia, a palavra do Senhor? Brasil, assim foram muitos escritores bíblicos. Eles não estavam no momento dos supostos acontecimentos e atos de bravura dos profetas, mas eles escreveram sobre o que não viram, apenas imaginaram como teria sido, e não foi. A Bíblia é somente uma literatura que procura construir o imaginário nacional do povo de Israel. Não existe nada, absolutamente nada de sobrenatural na Bíblia. Apenas propaganda, é propaganda o tempo todo. É por isso que você do outro lado, você que está me ouvindo aí agora, é por isso que nós nunca vimos, nós não vemos e jamais veremos o mar se abrindo, ou um profeta sendo levado por uma carruagem de fogo, ou o céu se abrindo, ou os mortos ressuscitando, ou homens andando sobre as águas, acontecendo inclusive multiplicação de alimentos, ou o sol e a lua pararem, comida caírem do céu, pedaço de pau que se torna uma serpente, ou roupas que cresceram e não envelheceram e se renovaram no couro dos israelitas por 40 anos. Ou você vai ver alguém com a força de Sansão, a incrível sabedoria de Salomão, alguém que tem a paciência de Jó, ou homens que viveram mais de 900 anos de vida. Você não vê pessoas com esses atos de bravura, pessoas que vivem mais de 900 anos. Quem é que você conhece que viveu mais do que 900 anos de vida? Por favor, Brasil, enxerga. Eu sei que você do outro lado quer acreditar nessas coisas. Eu acho que você não está me entendendo, talvez. Eu compreendo você. Eu sei que você é crente, você é doutrinado, você precisa realmente absorver tudo isso como verdade. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Por que essas coisas não acontecem? Por quê? Porque são propagandas, Brasil. É por isso que não acontecem. Brasil, o objetivo desse vídeo é chamar você para essa responsabilidade. Eu sei que você tem um desejo muito grande de acreditar que todas essas coisas aqui, todas essas coisas são verdades, mas não são verdades. É só você colocar esse cheque. É só você tentar colocar isso em prova. Eu sei que você pode ser ingênuo. Eu sei que você pode ser uma pessoa de muita fé, mas você não pode ser tão ignorante a ponto de você imaginar que o super-homem voa. Você sabe que o super-homem não voa. Você sabe que o Aladim não tem um tapete voador. Você sabe que o Papai Noel não anda em um trenó de um canto a outro. Você sabe que Maomé não foi, nunca, jamais foi, nem tampouco um profeta, muito menos voou num cavalo alado de um canto para o outro. E você sabe que Elias não teve e não foi arrebatado por uma carruagem de fogo. E você também sabe que o próprio Enoque não foi levado ao céu, como muitas pessoas falam. Tudo isso aqui é fantasia. Você também sabe que Jesus Cristo não ressuscitou. Isso é ufanismo. Isso são mensagens de exaltação de um povo, de um reino, de um líder. E
por aí se vai, Brasil. Bom, Brasil, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero de todo o meu coração que eu tenha conseguido chegar na tua racionalidade, ativar um pouco mais os teus botões do bom senso, da crítica, e que você venha pensar a respeito disso. Como sempre, eu trago uma reflexão em todos os meus vídeos. E eu quero perguntar para você algumas coisas. Eu queria que você pensasse junto comigo sobre a questão da abertura do mar. Vamos pensar na abertura do mar. Me diga, é possível que o mar ele se abra ao meio e fique horas ali aberto? É possível isso? Você já viu, por exemplo, algum mar se abrindo na sua frente? Ou conheceu, ou a sua mãe, seu pai já conheceu alguém que abriu o mar ao meio? Eu gostaria que você fosse franco comigo. Já aconteceu algum fenômeno assim? Ou semelhante na história humana? Você, quando lê um livro de história, um historiador sério, você já viu ele falando sobre essa questão de abertura de algum tipo de mar? Esse fenômeno foi observado por quantas pessoas, tiveram quantas testemunhas para falar sobre essa abertura do mar? Outra coisa que é muito importante, quais são as fontes externas que escreveram sobre este mesmo assunto sem ser a Bíblia? Quem foi que escreveu sobre este assunto? Será que foi o próprio povo que disse que o mar se abriu? Ou foi alguma outra civilização, alguma outra cultura, ou alguma outra religião completamente diferente do povo de Israel? Uma coisa que é muito importante te perguntar: o autor do texto, ele viu esse evento acontecer na frente dele ou apenas imaginou? Mas o que foi que abriu o Mar Vermelho? Ou quem foi que abriu esse tal desse mar ao meio? Você sabe? É só você pensar. Esse evento, ele aconteceu por causa de quê? Qual foi a necessidade desse evento acontecer? É possível que esse evento se repita, Brasil? Uma pergunta que é muito importante, que eu gostaria que você respondesse nos comentários, é o seguinte: a mesma força ou a mesma pessoa que abriu o mar ao meio, ela poderia repetir esse ato para que o mundo de hoje pudesse constatar que de fato e de verdade esse fenômeno e esse feito foi possível? Poderia repetir? E uma última pergunta para que você possa refletir. Veja, se o próprio Moisés foi a pessoa que abriu o mar ao meio, e foi ele mesmo quem escreveu o livro narrando esse evento, será que ele não inventou tudo isso? Dessa história do mar se abrindo? Pensa comigo, Brasil. Pensa sobre este assunto, tá ok? Um fortíssimo abraço para você. Muito obrigado por tudo. Agradeço de todo o meu coração pela sua paciência. Se você gosta realmente dos nossos conteúdos, então eu vou pedir a você encarecidamente, cara, se inscreva. Compartilhe os nossos vídeos, manda os nossos vídeos para diversos corações e diversas mentes. E se você puder, me ajuda para que eu possa chegar mais longe em mais corações e mais mentes. A você eu desejo um fortíssimo abraço, muito obrigado mesmo por você estar até este momento do vídeo comigo. Fica na paz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e ajude-nos através do Pix. O nosso Pix está aí, falaateu@gmail.com. O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social.